o fortalece-o, reveste-o de toda a tua armadura, Pai. Oh, Senhor, sustenta-o agora em tuas mãos, Senhor. Pai, que o teu Espírito Santo esteja ministrando através da vida dele, falando aos nossos corações, Pai. Em nome do Senhor Jesus, usa-o agora, Senhor. Oh, Pai, para a tua glória, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, desde já repreende todo o mal, Senhor. Paralisa agora toda a seta inflamada do maligno, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. A graça e a paz seja com todos vocês, irmãos. Eu sabia que muita gente viria hoje, mas eu não esperava que fosse assim. Então, é uma pena. Nem todos vão poder se sentar. Agora, se os diáconos quiserem colocar a cadeira aqui em cima, a cadeira branca ou outras cadeiras estiverem por aí, quem quiser pode sentar aqui comigo, não tem problema. Não sei se é possível fazer isso agora. Não sei se é possível. Vai limpar? Mas eu acho que já não dá mais tempo. Mas aí vocês vão ficar assim. Não tem problema. Só fica assim. Irmãos, vou fazer a apresentação hoje à noite do nosso estudo. Eu vou anunciar para vocês como será. Primeiro, eu vou fazer uma breve apresentação sobre o Templo de Salomão, aqui do Brás. E será uma apresentação muito resumida, porque é uma mega construção. São muitos detalhes. A gente não consegue passar tudo isso para vocês hoje. Então, uma breve descrição do templo, no Brás. Depois eu farei uma apresentação histórica sobre o Templo de Salomão. Depois farei uma apresentação, uma resposta bíblica àquilo que está acontecendo hoje. E depois eu vou parar, nós vamos fazer 5 minutos de intervalo, ou menos do que isso, 3 minutos. É um momento que eu peço a colaboração de vocês, uma ajuda financeira para o Ministério da Agir. Não mexe muito não, senão vai ficar feio para a filmagem. Então, para agir, e aí vou abrir para perguntas. Então, vocês terão oportunidade de perguntar também. Então, eu quero dizer para vocês que a Folha Universal, que é uma publicação da IURD, da Igreja Universal do Reino de Deus, ela vem publicando semanalmente informações sobre o templo. Então, eu tenho várias dessas publicações também. São informações de primeira mão. O Templo de Salomão, no bairro do Brás, em São Paulo, capital. Eu tenho que dar essas informações por quê? Porque tem gente nos acompanhando até de fora do Brasil hoje. Então, vocês sabem onde mas tem muita gente que talvez não saiba. Então, o Templo de Salomão, no bairro do Brás, em São Paulo, capital, começou a ser construído em 2010 pela Igreja Universal do Reino de Deus, IURD. Foi inaugurado na noite do dia 31 de julho de 2014, com a presença de notáveis como a presidente Dilma Rousseff, o governador Geraldo Alckmin, o prefeito Haddad, o ex-prefeito Kassab e o vice-presidente da República, Michel Temer, várias outras pessoas importantes da União. E um artigo da revista Veja trouxe algumas informações importantes, aliás, eles trazem também. 100 mil metros quadrados de área construída, numa área isso significa 36 mil metros a mais que o Shopping Center Norte. É uma construção monstruosa. 35 mil metros quadrados de terreno. O terreno é do tamanho do Parque Trianon. 1.800 vagas no estacionamento. 50 vagas para ônibus.
2.600 toneladas de ferro foram usadas na construção. 145 mil sacos de cimento. Estima-se que a obra tenha custado cerca de 685 milhões de reais. Provavelmente tenha sido bem mais. É 4 vezes maior que o Santuário Nacional de Aparecida, Basílica de Aparecida, que perderá nesse quesito o posto de maior espaço religioso do país para a nova sede da Universal. Os detalhes de acabamento do templo incluem cadeiras trazidas da Espanha para acomodar um público de 10.000 pessoas. Lá vocês não teriam esse problema, né? Lá vocês não teriam esse problema. Então, para acomodar um público de 10.000 pessoas, mármore rosa italiano e oliveiras importadas de Israel, sem falar da tecnologia embutida no templo. Entre outras coisas, o local terá uma esteira rolante destinada a carregar o dízimo dos fiéis do altar direto para uma sala-cofre, um telão de mais de 20 metros de comprimento e 10.000 lâmpadas de LED instaladas no teto do salão principal, que tem pé direito de 18 metros. Quando estiverem funcionando, as luzes formarão desenhos variados, como estrelas. De tão potentes, elas conseguirão iluminar a Bíblia de cada um dos visitantes. As paredes são decoradas por imensos menorás, que são os candelabros de 7 braços comuns nas sinagogas dos judeus. Uma jornalista, Laura Capriglione, ela conta que um bispo da igreja, na inauguração, apareceu para fazer as vezes do mestre de cerimônias. Parecia um rabino, barbudo, cobria a cabeça com um kippá, que é o solidel judaico. A palavra solidel vem do latim e significa acima de mim só Deus. Mas lá na frente eu vou explicar, vou dar uma palavra sobre o kippá. Então estava com a cabeça coberta com kippá e vestia o talit, um acessório religioso judaico na forma de um chale, usado como uma cobertura na hora das preces. Para surpresa geral, logo depois de anunciar os presentes, esse bispo rabino pediu silêncio para a execução dos hinos de Israel e do Brasil. 2 fileiras de cadeiras ocupadas por uma delegação de 20 membros da comunidade judaica cantaram o hino de Israel, acompanhando o conjunto de câmara, e depois se congratularam pela homenagem. Eu vejo que quando alguém investe assim, toda a simbologia do judaísmo, essa pessoa não tem, ou esse grupo não tem mais preocupação em evangelizar os árabes, né? Então os árabes já não fazem mais parte da lista, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Os árabes ficaram de fora. Jornalistas, executivos, atores e apresentadores do staff da TV Record estavam presentes. Luciano Zafir, com a mãe, a Beth Zafir, o Paulo Henrique Amorim, o Celso de Freitas, o Herótodo Barbeiro, o Marcelo Rezende, a Cris Flores, Lucinha Lins, Bem-vindo Siqueira e o comediante Castrinho. Mas também estavam lá vários dirigentes de agências de publicidade. O esforçado serviço de buffet incluía itens da comida kosher. Kosher é um tipo de comida que é permitido ao judeu comer. Servidos numa ala dedicada aos convidados judeus, num dos extremos do salão. Não havia bebida alcoólica. Então essa é mais ou menos a descrição, tem algumas fotos aí, nós podemos mostrar, né? Para vocês verem a suntuosidade, que é uma coisa muito suntuosa. Acho que alguns de vocês já viram. Vamos ver se aparece. Não dá para aparecer, em vez de colocar 3, uma por uma. Não tem jeito. Ah, tá, pensei que desse. Mas naquela foto lá da esquerda, é a entrada da Arca da Aliança. Eu acho que essa foto ela é muito importante, porque a Arca ela tem ocupado um espaço muito grande na religiosidade, no mundo evangélico brasileiro, né? E vocês percebem que aqueles homens estão vestidos como se fossem levitas.
E não são apenas eles que estão vestidos de levitas, mas eram centenas de homens ali que estavam vestidos como levitas. Bom, então acho que não vai dar para ver, porque está muito pequena. Vamos ver como é que funciona isso. Vamos ver. Não tem jeito, né, Carlinhos? Tá, então pode apagar aí que nós vamos continuar aqui com a conversa. Agora uma informação para vocês sobre o templo de Salomão. O dicionário bíblico, Wycliffe, ele informa que onde Abraão mostrou-se disposto a sacrificar Isaque, teve início em abril ou maio do ano 967 a.C., a construção do templo que estava destinado a levar o nome do rei Salomão. O prédio foi terminado em outubro, novembro do ano 960 a.C., após 7 anos e meio de construção. Esta informação está em 1 Reis, capítulo 6, versículo de 1 até o versículo 37. A Bíblia relata em 1 Crônicas 28 que foi Davi quem teve a ideia de construir uma casa de adoração ao Senhor, que substituísse o tabernáculo do deserto edificado por Moisés. Apesar de Davi ter sido impedido de construir essa casa por ser um guerreiro e ter derramado sangue, ele comprou o terreno. Está lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículos 18 a 24. E o dono do terreno queria dar a propriedade para Davi. Não, se é para construir a casa de Deus, então é de graça. E Davi disse, de graça eu não quero. Eu não vou dar ao Senhor algo que não me custe. Então Davi ali demonstrou caráter, de graça eu não quero. Assim ele armazenou muito dos materiais para serem usados na construção e confiou a tarefa a seu filho Salomão. Foi Salomão quem construiu. A planta dessa edificação era parecida com a do tabernáculo, mas as dimensões eram em dobro e a altura correspondia ao triplo da altura do santuário anterior. É bem provável que Joséfo, é bem possível que Joséfo dê as dimensões externas, 60 côvados, porque um côvado vale 45 centímetros, equivalente a isso. 60 côvados de altura, assim como de comprimento, e 20 côvados de largura, com um segundo andar de planta baixa igual, embora o livro de Reis mencione uma altura interna de 30 côvados de cada andar. 1 Reis 6:2. Provavelmente o côvado real de 20,9 polegadas tenha sido usado, de acordo com o padrão antigo, isso dava em torno de 54 centímetros. As paredes de pedra eram forradas com cedro entralhado, que era encoberto com ouro. 1 Reis 6:22. Os tetos e até o pico eram também cobertos com ouro. A divisória separando o Santo dos Santos do lugar santo, aparentemente também era de madeira de cedro coberta com ouro. A entrada para o Santo dos Santos consistia em uma porta dupla de madeira de oliveira com entalhes e era folhada a ouro. Essa porta permaneceria aberta, mas era coberta com um véu de um material semelhante ao do tabernáculo, evidentemente mantido no local com correntes de ouro em frente à divisória. No Santo dos Santos, ou santuário interno, foi posta a Arca da Aliança, cuja tampa ou topo era chamado de propiciatório. Ela permaneceria entre 2 querubins que tinham 10 côvados de altura, feitos de madeira de oliveira e coberta com ouro. Acredita-se que eles pareciam-se com esfinges aladas, com corpos de leão e rostos humanos. As asas dos querubins estavam abertas e se tocavam sobre a arca. Aqui Deus manifestava a sua presença de maneira especial, a sua glória, tida como Shekinah. No lugar santo, ou na nave, ficava o altar do incenso, 10 castiçais de ouro, com 7 lâmpadas em cada castiçal, e 10 mesas para o pão e os pães da presença, ou os pão da proposição. 5 dos castiçais e mesas ficavam em cada lado do Santo dos Santos. O lugar santo, sendo mais alto que as câmaras laterais, tinha janelas no alto, como um clerestório, algo na abóbada. A festa de inauguração do templo durou 1 semana. Salomão sacrificou 22 mil animais. É tremendo, né? Nesse íntere, 22 mil animais foram sacrificados. Quando Salomão orou e consagrou o prédio, desceu fogo do céu
e consumiu os holocaustos. Quando Jerusalém foi destruída pela Babilônia, no ano 586 a.C., o templo de Salomão teve seus tesouros saqueados e o prédio foi completamente queimado. Contudo, saques periódicos haviam ocorrido anteriormente, como por exemplo nos dias da invasão de Sisaque, no ano 925 a.C. A Bíblia fala também do templo de Ezequiel. O templo que o profeta Ezequiel contemplou numa visão. Isso está em Ezequiel capítulo 40, versículos de 2, versículo 2, até o capítulo 47, versículo 2. Aparentemente, o templo de Ezequiel pertence à era escatológica que vem depois da destruição de Gog e suas hostes. Isso está em Ezequiel, capítulos 38 e 39. Portanto, os intérpretes pré-milenistas das Escrituras geralmente acreditam que esse será um templo literal construído para adoração durante o milênio. Em suas características essenciais, o templo de Ezequiel era baseado no templo de Salomão. E quando jovem, Ezequiel havia conhecido o próprio templo de Salomão antes de ter sido levado cativo de Jerusalém. A reconstrução do templo é um tema à parte, que eu nem vou discutir aqui hoje. E é um tema polêmico. Há um grupo que acredita que, de fato, o templo será reconstruído no lugar da Mesquita de Omar, erradamente chamada Mesquita de Omar, e ela é chamada de o Domo da Rocha. Então, alguns acreditam que será. Alguns acreditam que a novelha vermelha, a novelha ruiva já está sendo preparada em alguns países europeus para o sacrifício. Alguns acreditam que as roupas dos sacerdotes estão sendo preparadas e tudo isso. Tem outros teólogos que não acreditam nisso. E eles não veem isso no sentido literal. Mas esse não é um assunto que nós vamos tentar resolver aqui hoje. Tá? Aí vem o segundo templo. José é a principal fonte de informações a respeito desse edifício. De fato, exceto por referências ocasionais no Talmud e na imagem pouco definida dessa estrutura no contexto do Novo Testamento, não há outras informações a seu respeito. Os alicerces foram iniciados no ano 535 a.C., o segundo ano após o retorno inicial dos exilados vindos da Babilônia. Isso está em Esdras, capítulo 3. Mas Zorobabel e Jesua, o sacerdote, encontraram tanta oposição por parte dos adversários locais que os trabalhos foram paralisados. A reconstrução do templo foi retomada em 520 a.C., sob a exortação dos profetas Ageu e Zacarias, e por decreto do próprio rei persa, Esdras capítulo de 5 a 6. A reconstrução foi concluída no terceiro dia do mês de Adar, no 6º ano de Dario I, 516 a.C., apesar da observação de José de que a reconstrução levou 7 anos. Esse segundo prédio não poderia ser comparado em esplendor com o de Salomão, mas ocupava o mesmo local e foi construído de forma geral, utilizando a mesma planta. Deduz-se de Zacarias 6, versículo 9, que esse trabalho foi apoiado de forma generosa por aqueles que haviam permanecido na Babilônia. Esse templo, às vezes chamado de Templo de Zorobabel, de acordo com o Talmud, carecia de 5 itens que havia no templo de Salomão. Estes eram a Arca da Aliança, o fogo sagrado para consumir a oferta queimada inicial, os sacrifícios, a glória, a Shekinah, o Espírito Santo e o Urim e o Tumim. De acordo com José, não havia nada no Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança havia sido estado. Uma pedra foi colocada ali para o uso do sumo sacerdote, mas não havia nenhum móvel. Interessante, que depois que o templo de Salomão foi destruído, o segundo templo, quando foi reconstruído, já não tinha mais a Arca da Aliança, não tinha mais nada no lugar santíssimo, lá no interior do véu. Então eles colocaram uma pedra, para que o sacerdote ali derramasse o sangue do sacrifício no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, quando ele entrava ali. Era a única vez no ano que o sumo sacerdote entrava no interior do véu. Nessa pedra, o sangue da expiação era aspergido no dia da expiação, ao invés de no propiciatório da arca, como no templo anterior. É evidente que, por mais de uma vez,
o templo sofreu estragos nos anos que seguiram sua reconstrução. Provavelmente os edifícios do templo também foram danificados durante a supressão da rebelião de 351 a.C., por Artaxerxes III. O templo também foi, sem dúvida, danificado quando Ptolomeu I trouxe uma severa destruição a Jerusalém em 312 a.C. Durante a época de Antíoco, a 175 a 163 a.C., esse edifício recebeu os mais sérios golpes. Pompeu também rompeu seus muros no ano 63 a.C., depois de um cerco de 3 meses. Crasso pilhou o templo no ano 54 a.C., e seus prédios também sofreram muito quando Herodes atacou a cidade de Jerusalém no ano 37 a.C., e ele foi auxiliado por um general romano chamado Sósio da Síria. Consideráveis adições foram feitas no complexo do templo durante esses séculos, e ele foi renovado no tempo de Simeão ben Iocanan, que também o fortificou e construiu um imenso reservatório para a água necessária nos serviços religiosos. Isso foi aproximadamente 223 a 187 a.C. Depois que esse templo foi profanado por Antíoco IV, ele foi restaurado por Judas Macabeu. Isso está em 1 Macabeus, capítulo 4, versículo 36. Aí você está perguntando, mas pastor, que livro é esse? Esse não é um livro da Bíblia protestante. Esse é um livro apócrifo, faz parte da Bíblia católica. 1 e 2 Macabeus. Esses livros apócrifos foram acrescentados à Bíblia pela Igreja Católica Romana a partir do Concílio de Trento, lá pelo ano 1537 a 1545. Okay? Aí nós vamos ver, e este evento proporcionou a ocasião para a festa anual judaica da dedicação. É interessante, preste atenção nisso, que a festa da dedicação, ela aparece no Novo Testamento, em João capítulo 10, versículo 22. Era uma festa para comemorar uma vitória militar, não era uma festa religiosa. Não foi instituída por Moisés, ela foi instituída nesse período dos Macabeus. E é interessante que Jesus, de tão festeiro que ele era, que ele foi na festa da dedicação. E ele era visto andando no pórtico de Salomão, aonde as pessoas podiam chegar. Tinha espaços no templo onde Jesus não ia poder entrar, porque ele não era da tribo de Levi. Jesus não era levita, ele era da tribo de Judá. Então ele não exerceu o sacerdócio ali dentro do templo. Então é muito importante isso, porque tem muita gente hoje que não tem nada a ver com o judaísmo e diz que é levita. Jesus nunca disse, eu sou levita, gente. Ou então ele cantou um hino lá em Mateus capítulo 26 e a partir, Jesus cantou um hino, então ele agora é levita. Jesus nunca foi levita. Ele é da tribo de Judá. Ele é da tribo de Judá, que fique bem claro. Bem, então está aí a questão da festa da dedicação. Depois veio o templo de Herodes. Em janeiro do ano 19 a.C., Herodes iniciou a reconstrução do templo, que subsequentemente ficou conhecido pelo seu nome, o Templo de Herodes. Seu interesse por essa estrutura tem sido explicado de muitas formas, mas de nenhuma que parecesse ter sido religiosa ou religioso. Ele era, por temperamento, um construtor, ele gostava de construir. Foi o Herodes que fez, foi o Herodes que fez. Vocês já ouviram essa frase, não precisa nem falar o autor. Substantivo oculto. Foi o Herodes que fez. Então, ele gostava muito de construir. Esse era também um santuário nacional, que deve ter sofrido muito desde o exílio, e assim trazia pouca glória para aquela terra. Às vezes tem sido sugerido que esse foi um modo de Herodes apaziguar o povo judeu, mas a verdade é que ele começou o trabalho enfrentando uma forte oposição. De fato, sua proposta de reconstrução do templo deparou-se com tão forte oposição que, para conciliar os judeus, ele fez que 1000 sacerdotes fossem treinados como trabalhadores de pedra, carpinteiros e decoradores, certificando-se de que nenhuma mão profana tocaria o local sagrado. O trabalho no santuário foi completado em 18 meses, mas o resto do edifício estava ainda sendo reconstruído no templo de Jesus.
Você vai encontrar essa informação em João capítulo 2, versículo 20. Lembra que uma vez Jesus disse, ele fez uma declaração, antes que Abraão fosse, eu sou, e os judeus pegaram em pedra para apedrejar Jesus. Então fica claro que o templo ainda estava em construção, as pedras estavam ali, e eles já queriam acabar com Jesus, como depois acabaram com Estevão. Né? Então, querendo fazer um apedrejamento. Tá? Então o templo ainda não estava terminado. Tá? Bom, a área em que o templo foi construído era num vale profundo. O Herodes ele estendeu a área do templo, e num vale ele encheu de pedra, para ele ter mais área para construir o templo que ele queria fazer. Tá? Então ele criou assim, um vale profundo, ele criando uma pedra, espera aí um pouquinho só que eu estou aqui, criou então, aumentou a área com essas pedras, e essas pedras, parte delas podem ser vistas até hoje, no Muro das Lamentações, elas continuam por lá. Né? A destruição desses prédios se deu pelas mãos dos romanos no ano 70 depois de Cristo, liderados por Tito. Os judeus usaram o templo como uma fortaleza e eles mesmos foram os responsáveis pelo fogo nos recintos externos. A área do santuário foi queimada pelos romanos, que também demoliram as suas paredes. O triunfante arco de Tito em Roma mostra em entalhes soldados romanos retirando o mobiliário do templo. O imperador Adriano fez com que um templo dedicado a Júpiter Capitolino fosse construído no mesmo local do templo judeu no ano 136 depois de Cristo. No ano 691 depois de Cristo, os muçulmanos construíram nessa mesma área a cúpula da rocha, hoje alguns chamam de o domo da rocha, às vezes chamada erroneamente de Mesquita de Omar. É essa estrutura, construída pelo califa Omar, que atualmente ocupa um antigo local do templo e santuário dos judeus. Uma breve informação sobre a Arca da Aliança. A arca era feita de baú, de madeira de acácia. Era revestida de ouro por dentro e por fora, de acordo com Êxodo 25:11. E tinha um anel de ouro em cada extremidade ou pé, através do qual estacas eram passadas para carregá-la. A tampa da arca, ou propiciatório, era feito de ouro puro. Em cada extremidade do propiciatório havia um querubim, feito de ouro batido. A arca é mencionada 200 vezes no Antigo Testamento. É chamada de arca, em Êxodo 25:14, arca do Senhor, em 1 Samuel 4:6, arca de Deus, em 1 Samuel 4:18, e arca da aliança, em Josué 3:6. Juízes 3:6, e arca do testemunho, em Êxodo capítulo 25, versículo 22. A arca parece ter servido a várias funções durante a sua história. Foi construída por Moisés, mais especificamente por Bezaliel, no Monte Selá, nos arredores do Sinai. De acordo com Números, capítulo 10, versículo 33 a 36, ela serviu como um guia para Israel no deserto. Em Números 14, versículo 44, acrescenta que quando os rebeldes em Cades Barneia foram possuir a terra prometida, nem Moisés nem a arca foram com eles. Nessas passagens, a arca serve como um símbolo da presença de Deus. A arca é considerada como um trono de Deus, em 1 Samuel capítulo 4, 2 Samuel 6 e Jeremias capítulo 3. A ideia da arca como um palácio, um paládio de guerra, é muito comum no Antigo Testamento. A arca teve muita proeminência na história da conquista de Jericó, de acordo com Josué capítulo 6, versículo 7. E na luta com os filisteus, quando a arca foi capturada, em 1 Samuel 4:11, ocasião em que foi emitida essa sentença, essa frase, e foi-se a glória de Israel. 1 Samuel 4:21. Mesmo com a derrota que sucedeu por culpa de Israel, Deus não abandonou o seu trono na arca, mas causou uma devastação entre os captores filisteus. O poder da arca pode ser visto nas maldições que esta trouxe aos filisteus. 1 Samuel 5, e sobre Uzá, quando ele tentou segurar a arca, em 2 Samuel 6, 7.
Tem um autor chamado Ayrton Davis, que ele argumentou que a arca pode ser mencionada inúmeras vezes nos Salmos, sob o termo força, né? O termo força aparece também, segundo esse autor. Uma outra função da arca era servir como local de armazenagem das tábuas da lei ou aliança. Este conceito é refletido no nome Arca do Testemunho, em Êxodo 25. Quando a arca foi devolvida pelos filisteus, ela veio a Bet-Semes e então foi removida para a casa de Abinadab, em Kiriat Jearim, onde permaneceu por aproximadamente 20 anos. Este fato explicaria por que Saul não tinha nada a ver com a arca e por que lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Né? Desculpe um pouco. Acho que eu perdi a sequência. Só um momentinho. Está certo. Quando Davi chegou ao trono, ele estabeleceu que Jerusalém seria a capital política e religiosa de toda a nação. Fazendo isto, ele levou a arca para Jerusalém e fez dela o centro de adoração. Salomão construiu seu templo para abrigar a arca. Deste ponto em diante, os livros históricos raramente mencionam a arca. Ela começa a ser esquecida cada vez mais. De qualquer forma, é muito provável que ela tenha sido usada em algumas das grandes festas religiosas em Jerusalém durante a monarquia. Pelo menos 4 salmos, o Salmo 24, o 68, o 118 e o 132, refletem uma procissão de culto ao redor de Jerusalém, provavelmente durante uma das mais importantes festas, durante as quais a arca pode ter sido carregada na frente pelos sacerdotes. O destino final da arca é um mistério. Uma referência a ela em Jeremias 3,16 parece sugerir que ela foi destruída ou capturada pelos babilônios no ano 586 a.C. O profeta estava dizendo que em dias vindouros a arca, como trono de Deus, não seria perdida. Não seria perdida, lembrada, não seria procurada, lembrada ou feita novamente, porque Jerusalém deveria ser chamada de trono de Deus. Há uma tradição apócrifa encontrada em 2 Esdras, capítulo 10, versículo 22, e 2 Macabeus, capítulo 2, versículo 4 e 5, que afirma que Jeremias escondeu a arca junto com a tenda e o altar do incenso em uma caverna no Monte Nebo, antes de Jerusalém ser destruída. Mas isso é tradição, não há verdade histórica nisso. George Adam Smith diz, isto era algo improvável de ser feito. A arca era um símbolo visível da presença de Deus. Ela havia servido a uma necessidade real no início da história de Israel. Mas quando surgiu o perigo de tornar-se um amuleto de Israel, Deus permitiu que ela fosse tomada e destruída. Um pouco sobre a Arca da Aliança agora, vou começar a refutação bíblica de tudo que apresentei até agora. É muito triste quando você chega na Conde de Sarzedas, você vê tantas livrarias cheias de arca. É arca pequena, arca grande, arca média, arca amarela, arca cor de prata e assim por diante. Há poucos dias eu fui lá na Conde de Sarzedas, que eu evito ir lá porque a barra ali é pesada. No início da rua já tem gente, no início quando você entra já tem gente profetizando para você comprar CD pirata e assim por diante. Meu servo, eis que te digo, eis que envio a ti essa mensagem. A mensagem está em CD, DVD e tudo isso. Pirata ainda. E Deus está envolvido nisso. Então eu raramente vou lá. Até já disse uma vez que quando Jesus voltar, a Conde de Sarzedas não vai nem perceber. Mas a última vez que eu fui lá, eu fui porque eu precisava de uns 2, 3 livros. E fui no local onde a gente encontra esses livros. Eu estava conversando com o vendedor, e de repente chegou um rapaz, vocês têm Arca da Aliança? Aí eu caí na tentação. Né? Eu não vigiei. Aí eu comecei a conversar com ele, com aquele rapaz. Mas por que você quer uma Arca da Aliança? Ah não, porque é importante. É importante para o culto. Mas por que é importante? A Arca não é no Antigo Testamento.
Não, mas a Arca da Aliança fala da presença de Deus e tudo isso, tudo bem. Mas você não encontra no Novo Testamento a igreja do Novo Testamento, a igreja de Atos, a igreja de Pedro, de Paulo, de Tiago, de André, eles fazendo algum culto com a arca. Nós não encontramos isso. Né? Então, como é que você quer voltar ao Antigo Testamento? Então, este processo de judaização na igreja brasileira, ele não está acontecendo agora, ele vem acontecendo há bastante tempo. Né? Eu creio que o Templo de Salomão, ele coroa este processo, ele coroa essa caminhada do galacionismo, do judaísmo ou da judaização na igreja evangélica brasileira. Isso é chamado também de galacionismo, porque tem a ver com o livro de Gálatas. Né? Então, o livro de Gálatas combate essa tentativa de se justificar pela lei, de voltar ao Antigo Testamento. Eu disse isso para ele. Escuta, não são importantes, não bastam as palavras de Jesus na última ceia. Em Mateus 26, quando ele pega o cálice, ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Acabou. É uma nova aliança. Né? Cristo introduz uma nova aliança. Né? Agora, olha, se fosse o Simeão, se fosse o apóstolo Paulo, se fosse o apóstolo Pedro, já teria peso tremendo, 100% para mim. Mas foi o próprio Jesus quem disse isso. Né? Eu estou colocando vocês, introduzindo vocês numa nova aliança. Uma nova aliança no meu sangue. Né? Então, nós vamos ver que em Jeremias 3,16 diz assim: quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais, a arca da aliança do Senhor. Não precisarão mais, não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela. Não é nem para lembrar. Esquece a arca. É isso aqui também. Esqueçam a arca. E outra, olha o que vem depois. Nem se fará outra arca. Deus está dizendo, não quero que faça, mas a turma faz. A turma faz. E a turma entra, ela nos honra. Vocês viram lá. Não é só no tempo de Salomão, não. Isso aí faz tempo que está acontecendo. A campanha da arca. Campanha da arca. A NVI tem uma nota de rodapé interessante. Ela diz, a era messiânica, né? Se refere à era messiânica. Quanto ao sentido mais integral do hebraico, assim traduzido, né? Nem se fará outra arca. A arca da aliança, antes símbolo da presença real de Deus, seria irrelevante quando chegasse o Messias. Agora ele está entre nós. Por isso que um dos nomes de Jesus no Novo Testamento, o anjo anuncia, e o seu nome será Emanuel, que é Deus conosco. Deus conosco. A turma aqui que usa a harpa cristã para cantar sabe muito bem, o hino 430, se não me engano, fala isso. É Jesus a nossa arca, né? É Jesus a nossa... vocês conhecem. Tá? Então, não precisamos mais disso. Mas aí tem uma turma que diz que nós precisamos do chofar. Né? Há um tipo de um berrante, de chifre de boi, você tem que tocar o chofar. Por quê? Porque o chofar ele é curvo, ele tem as suas formas curvas. Então devemos nos curvar diante de Deus. Né? Devemos nos curvar diante de Deus. O seu som chama ao despertamento, chama ao arrependimento. E o seu som tem ligação com a volta de Cristo. Porque em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz que Jesus Cristo virá com o som de trombeta. Mas existe uma diferença entre trombeta e chofar? Eu acho que existe. Eu não sou ligado à música, mas eu acho que existe. Depois eles introduziram a menorá. É o candelabro descrito em Êxodo 25. Versículo de 31 a 37. É muito complicado. Você chega numa igreja, bandeira de Israel, menorá, aí tem a estrela de Davi e tudo isso. Como é que a turma, que não tem nada a ver com o judaísmo, vem alguém de um país árabe, como é que você vai pregar o evangelho para essa turma? Fica complicado. Né? Então, este candelabro era formado por 7 lamparinas feitas de ouro batido. Ele era formado por uma haste central com 3 ramificações de cada lado.
Era guardado no lado sul do primeiro compartimento do tabernáculo. Ficava aceso todas as noites, quando era apagado, e limpo todas as manhãs, a fim de estar pronto para o uso à noite. Algodão embebido em azeite de oliva alimentava as chamas e mantinha o candelabro aceso. Quando o templo de Salomão substituiu o tabernáculo, foram utilizados 10 candelabros ao invés de apenas um. Durante o exílio babilônico, os candelabros, juntamente com outros artigos do templo, foram saqueados e levados pelos caldeus. O novo templo de Zorobabel voltou a utilizar apenas um candelabro. Quando o general Tito conquistou Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, o candelabro de ouro foi removido para Roma, onde posteriormente passou a adornar o famoso Arco de Tito, construído no ano 91 depois de Cristo como um monumento em homenagem ao triunfo romano sobre Jerusalém e sobre o judaísmo. E o quipá? O quipá, atente para a definição do quipá. Isso aí os judeus messiânicos dão essa definição. Simboliza que há alguém acima de você. O significado da palavra quipá é arco, que fica compreensível quando pensamos em seu formato. O quipá ou aquipá é um lembrete constante da presença de Deus. Relembra o ser humano de que existe alguém acima dele, de que há alguém maior que o está acompanhando em todos os lugares e está sempre o protegendo, como o arco e o guardando. Onde quer que vá, o judeu estará sempre acompanhado de Deus. É costume judaico, desde os primórdios, um homem manter a sua cabeça coberta o tempo todo, demonstrando com isso humildade perante Deus. É expressamente proibido entrar numa sinagoga, mencionar o nome divino, recitar uma prece ou bênção, estudar a Torá ou realizar qualquer ato religioso de cabeça descoberta. E agora fica o questionamento, a minha pergunta: é preciso para um cristão usar um quipá, essa peça no alto da cabeça, para lembrar-se da presença de Deus? É preciso esse gorrinho para não esquecer de que Deus é soberano e está acima de todos? Há mais de 40 anos, eu sei que Deus é soberano. Eu nunca precisei usar o quipá. Agora eu descobri que Deus é soberano. Isso não tem a ver com o cristianismo. Pelo contrário, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 4, Paulo diz que todo homem que ora e profetiza com a cabeça coberta, ele envergonha a sua própria cabeça. Então Paulo introduz uma coisa diferente. Então não está certo alguém que se diz um líder evangélico e vai vestir o quipá e botar o talite e diz que vai ministrar no templo. Não tem base bíblica, não existe nenhum sentido bíblico nisso. E o Valdemiro, quando também está ministrando de chapéu, é a mesma coisa, precisa tirar o chapéu. É muito interessante isso. Eu me lembro, quando eu cresci no interior, no sul de Minas, quantas vezes eu não vi as pessoas passando em frente a uma igreja católica, de chapéu, chega diante da igreja, tira o chapéu. Ou a cavalo, andando a cavalo com o chapéu, passava em frente à igreja, tirava o chapéu. É daí que veio a expressão, tirar o chapéu. Eu respeito você, eu tiro o chapéu para você. Por isso que o apóstolo Paulo fala isso também em 1 Coríntios 11, 4. É uma questão cultural, é verdade. Mas essa turma hoje faz o contrário do que Paulo está ensinando. Então, reverência, respeito, isso é muito interessante. Não basta para o verdadeiro cristão o fato de que o próprio Deus habita em nós por meio do seu Espírito. Fica o questionamento de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês não sabem que vocês são o templo de Deus? E o talite? Talite é aquele chale, vocês viram, né, na TV aí, na mídia. O chale retangular de orações usado durante os serviços religiosos matutinos, né? Com o tzitzi, que são as franjas longas, presos nos 4 cantos, como lembretes para os mandamentos. Tá? E aí vem os levitas. De onde surgem os levitas? Esse ministério levítico. Né? Em 2 Crônicas 34:13 diz que os levitas estavam encarregados dos operários e supervisionavam todos os trabalhadores em todas as funções. Outros levitas eram secretários, oficiais e porteiros. Os levitas, eles cuidavam de muita coisa no templo. Eles não eram só cantores. Os levitas de hoje querem grandes cachês. Os levitas de hoje
Eles querem vida de nababo, uma vida de ostentação, de glamour. Eles querem honras. Eu conheço igrejas onde os músicos estão na plataforma e na hora da oferta, não pode passar aqui não, para tirar a oferta no meio deles. Eles ficam ofendidos. Nós somos levitas. Nós já estamos dando a contribuição só de estarmos aqui. Você já imaginou? Se a moda pega? Então, os levitas, no Antigo Testamento, eles compunham uma força-tarefa no templo de ajudar, de limpar, de cuidar dos sacrifícios. Havia muito trabalho, muito sangue derramado, manter a ordem no templo. Era como cuidar, lavar os banheiros hoje, limpar o chão, arrumar a cadeira. É o equivalente a isso. Eu acho isso muito interessante. Hoje mesmo li um pensamento interessante de um teólogo, que a primeira ordenação na Bíblia, ela foi feita não para pregar, mas para servir. Os diáconos foram ordenados, não foram para pregar, mas para servir. Eu acho isso muito interessante. Este capítulo, 1 Crônicas 34, marca o avivamento que ocorreu durante o reinado do rei Josias. A narrativa descreve sobre a restauração e purificação do templo e mostra as tarefas que cada um realizava a fim de concluir essa obra. No versículo citado, vemos que alguns levitas exerciam as funções de secretários, oficiais e porteiros. Você conhece algum cantor famoso levita que quer ficar lá de porteiro? É ruim, hein? É ruim. É ruim, hein? Hoje em dia, muitos ministros de louvor se denominam levitas e alegam que por terem essa função na igreja, não podem realizar mais nenhuma outra função. Não podem mais. Porém, a palavra de Deus mostra que os levitas faziam de tudo para manter o templo em ordem. Aí pode-se dizer como que o equivalente aos diáconos naquela época. A palavra ministro quer dizer servo, assim como a palavra ministério quer dizer serviço. Na casa de Deus não há como desempenharmos somente um papel. É como na nossa casa, todas as tarefas são divididas e todos ajudam para que a casa sempre fique arrumada e limpa. Temos que nos esforçar para ajudar em tudo que for preciso. E o sacerdócio arônico? E os levitas de hoje? A Bíblia diz que o sacerdócio arônico foi conferido somente aos homens da descendência de Arão, provenientes da tribo de Levi. Números capítulo 3, versículo de 6 a 12. Eles nunca cumpriram suas funções, os levitas de hoje nunca cumprem suas funções nos sacrifícios. Eu perguntei para o rapaz lá na Conde Sarjeta, e ele insistiu, não adianta, eu não quero saber. Escuta, então você vai também fazer sacrifício de animais? Está louco, cara? Não vou fazer isso não. Está amarrado, né? Mas você vai fazer uma coisa, não vai fazer a outra. Escuta, e vão fazer circuncisão também. Porque faz parte do pacote. Não pode ter uma coisa e desprezar a outra. Ou eu pego o pacote todo ou não pega nada. Então é assim, mas ele pulou fora. Não quis conversa, não quis ouvir, e é assim mesmo. Então eu quero dizer uma coisa para vocês aqui hoje. O mundo evangélico brasileiro está dividido em dois agora. Aqueles que temem a palavra, que amam a palavra e vão fechar com a palavra e vão atrás da palavra. E uma multidão que não tem mais preocupação com a palavra. Essa multidão está preocupada consigo mesma. Não tem mais nenhuma preocupação com a seriedade da palavra de Deus. Quando você vê as pessoas indo atrás de uma campanha atrás da outra, não é porque elas amam a Deus, elas amam a si mesmas. Eu vou lá para me arrumar. Eu quero que Deus mude a minha loja, eu quero que Deus mude as minhas finanças, eu quero que Deus mude a minha saúde, eu quero que Deus me mude a minha moradia. As coisas ao meu redor têm que mudar. Eu não vou mudar. Por isso que nós temos hoje no Brasil um evangelicalismo, um cristianismo que não causa impacto na população. E aí uma pergunta que ninguém consegue me explicar. Por que é que quanto mais aumenta o número de evangélicos no Brasil, pior a nação fica? Pior ela fica. Nós não estamos melhores, moralmente falando. A violência, a corrupção, graça à nossa nação, infelizmente. Então acontece isso. Então nós vamos ver que o sacerdócio arônico, ele foi depois abolido e substituído pelo sacerdócio de Cristo, de Melquisedeque,
por Ele mesmo, por Jesus, de acordo com Hebreus capítulo 7, versículo de 11 a 7. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Isso está em 1 Timóteo 2 e 5 e João capítulo 14, versículo 6. Aí vem o sacerdócio de Melquisedeque. Ninguém depois de Melquisedeque ocupou tal posição, até que Jesus viesse e cumprisse o símbolo que Melquisedeque e seu sacerdócio representaram. Eu sei que no mormonismo, na igreja mórmon, tem sacerdócio arônico e de Melquisedeque. Mas depois dos Melquisedeque, ninguém ocupou essa função. Jesus é o único sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está em Hebreus 3, versículo 1, Hebreus 5, versículo 6 e versículo 10, e Hebreus 6 e 20, nós vamos ver isso também. O sacerdócio de Melquisedeque é imutável, é intransferível. Isso está em Hebreus 7, 24. Só havia um sacerdote de cada vez, um sumo sacerdote de cada vez, e tinha que ser da descendência de Arão. Isso está em Números 20, versículo 28. Quando o sumo sacerdote morria, era substituído por outro. Está lá em Hebreus 7, 23. Por que Jesus nunca deixou de ser sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque? Porque Jesus não morre, Ele é eterno. Ele é eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se alguém um dia chegar com a informação, dizer, ó, Jesus morreu, nós precisamos de um outro sumo sacerdote no lugar dele. Aí nós vamos ter que considerar. Mas você sabe quem é Jesus? Ele diz em Apocalipse capítulo 1, eu que fui morto, e eis aqui eu vivo para sempre. Olha isso que Paulo escreve a Timóteo dizendo, o Rei eterno, imortal e invisível, eterno. Então não tem como tirar Jesus, substituir Jesus. Ele é sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. A Bíblia não fala de um sacerdócio arônico ou de Melquisedeque para a igreja, mas do sacerdócio de todos os crentes. 1 Pedro 2,5 diz, vós sois o sacerdócio real. 1 Pedro 2,9, nós somos o sacerdócio santo, o sacerdócio real. É isso que Pedro diz. Você e eu somos sacerdotes no Novo Testamento, e essa foi uma das vantagens da reforma protestante. Ela resgatou o sacerdócio universal de todos os crentes. Eu não preciso de um pastor para chegar à presença de Deus, eu não preciso de um bispo, de um apóstolo, eu não preciso de padre, eu não preciso de rabino, eu preciso de Jesus. Eu vou a Jesus e eu chego à presença de Deus. Glória a Deus. Uma das mais importantes funções dos sacerdotes do Antigo Testamento era oferecer sacrifício de sangue. E por que os levitas de hoje não fazem isso? Agora, havia alguns impedimentos para os levitas serem sacerdotes. Mesmo sendo da tribo de Levi, havia algumas coisas que deixavam as pessoas de fora do sacerdócio, alguns levitas de fora do sacerdócio. Nós vamos ver isso, por exemplo, em Levíticos capítulo 21, versículo 17 a 21. Por exemplo, ele não podia ter defeito na mão. Ninguém está em Levíticos capítulo 21. Não podia ter defeito nos pés. Não podia ter defeito na pele. Não podia ter mancha na pele. Não podia ter testículos defeituosos, com defeitos. Não podia ter defeito. Porque no livro de Levíticos, a perfeição física era um símbolo da pureza espiritual, da santificação. E isso Deus colocou para Moisés. Fala aos filhos de Israel. Ninguém da casa de Arão, da tribo de Levi, que tenha esses problemas. Se tiver problema no olho, não pode. Se tiver problema na pele, não pode. Se tiver defeito na mão, não pode. Então o Edir Macedo também não pode ministrar no templo, porque ele tem defeito na mão. Ele tem defeito nos polegares. Ele tem os dois polegares atrofiados. Então ele está desqualificado para ministrar no templo. Bom, no templo que valia a pena, no verdadeiro templo. É interessante isso. Outra coisa, quando você olha em Mateus capítulo 24, Jesus está com os discípulos ali numa área do templo, e eles chamam a atenção de Jesus. Olha, mestre, olha essas estruturas. E o templo era suntuoso. O templo de Herodes era fantástico. Ele brilhava durante o dia, ele ofuscava as pessoas não conseguiam olhar para ele, dependendo do brilho do sol, da incidência da luz do sol. E era um templo suntuoso.
E Jesus, quando os discípulos disseram, mestre, olha essas estruturas, olha isso. E o que Jesus fez? É verdade, olha que coisa importante, é isso mesmo. Nossa, isso aqui você sabe, demorou muito para fazer. O Herodes, né? Que Deus o abençoe, né? Que o Pai o abençoe. Porque olha o que esse homem fez, olha, o Herodes não é fraco não, gente. Foi assim que Jesus fez. Jesus não deu a mínima para o templo. Jesus disse assim, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O que Jesus fez naquele momento? Decretou o fim do templo. Porque ninguém mais poderia reverter aquela situação. Depois que Jesus falou, ninguém mais poderia anular a sua palavra. E o templo foi destruído. O templo foi destruído. Os judeus desfrutaram apenas por 6 anos do templo. Terminou lá pelo ano 64, durou até 70, veio a invasão e não ficou pedra sobre pedra que ficasse derrubada. O próprio Jesus decretou o fim do templo. A Bíblia diz, vocês não lembram mais da arca, não se fará outra arca. Nós vamos fazer a arca. Olha, o templo acabou, gente, já passou. Não acabou não, nós vamos fazer outro templo. Então, a palavra de Deus não diz mais nada para essa gente. Essa gente segue a sua cabeça, com certeza. E aí nós vamos ver em Mateus capítulo 27, versículo 51. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, de alto a baixo. Isso foi iniciativa divina. E de novo Deus está dizendo, estou acabando com tudo. Você já viu? Estou acabando com tudo. Agora aqui tem uma informação que eu não consegui encontrar. Eu não sei se algum dia eu vou conseguir. Também nunca pensei nisso na minha vida. Hoje foi a primeira vez que eu pensei. Como é que eles fizeram com aquele véu? Será que remendaram o véu? Eu não encontrei essa informação. Vou continuar procurando. Mas se o véu partiu de alto a baixo, será que eles remendaram o véu? Será que eles continuaram com o véu remendado? Porque eu estou vendo muita coisa remendada aí hoje. Muita coisa que Deus já destruiu. E a turma, não, vamos fazer de novo. Aquele negócio todo. É incrível isso, eu nunca tinha pensado nisso. Como é que continua aquilo? Mais uma hora, vamos continuar pesquisando. E aí o véu se rasgou. O que representa aquele véu? Livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20 diz, portanto, agora nós podemos entrar, chegar com confiança, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Aquele véu lá no templo simbolizava o corpo de Jesus, a carne de Jesus. Quando a sua carne foi rasgada, eu agora posso apresentar-me na presença de Deus. O véu foi partido. O véu foi partido. Glória a Deus. E por causa da morte de Cristo, da sua carne que foi rasgada, o seu corpo partido, então Ele abriu um novo e vivo caminho. O que existe aí hoje é caminho velho. O novo caminho é Jesus. Isso que eles estão tentando fazer é caminho velho. O novo caminho é Cristo. O vivo caminho é Cristo. Isso que eles estão tentando fazer é caminho morto. Não tem nada a ver. Nós estamos no novo e vivo caminho que é Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vamos ver isso. Acho muito interessante que em Atos capítulo 6, versículo 7, a Bíblia traz uma informação fantástica. Muitos sacerdotes abraçavam a fé, se convertiam à fé. E aí deve ter provocado um auê. Cadê o sacerdote falando de tal? Bandeou lá para o lado do Pedro, João e aquela turma lá. Mas cadê o sacerdote falando então? Aí também já se perdeu. Por isso que as autoridades tinham muita raiva. Por isso que a igreja foi odiada. Muitos sacerdotes começaram a aderir ao cristianismo. E talvez, isso não está na Bíblia, é uma especulação. Talvez os discípulos tenham explorado isso. Vocês estavam no templo ministrando. Era 3 horas da tarde, era a hora do sacrifício da tarde. A hora em que ele morreu, a hora que o seu corpo foi entregue à morte. Vocês viram, porque vocês estavam lá no templo, vocês viram quando o véu se rasgou de cima a baixo. É isso. E eles, é verdade, a gente viu, é verdade.
Se o templo saciasse o coração dos sacerdotes, se as leis do Antigo Testamento pudessem saciar a sede daqueles sacerdotes, eles jamais teriam vindo a Cristo. Por que eles foram a Cristo? Porque só Jesus sacia. Templo não sacia, igreja não sacia, nada disso. É só Jesus quem sacia. Glória a Deus. Nós vamos ver o próprio Estevão falando em Atos capítulo 7, versículo 49 a 50, quando ele descreve a história do povo judeu com tanta maestria, com profunda sabedoria. Chegou um momento que ele laconicamente, ele rapidamente faz uma menção do templo, e Salomão lhe construiu casa. Ele não parou. E agora eu quero falar de um assunto importante, o templo de Salomão. Vocês estão sabendo, vocês viram como foi. E aqui deu detalhe, e foi isso, e as medidas de cá, medidas lá. Vocês viram de onde vieram as pedras, vocês viram de onde veio o cedro, vocês viram o que aconteceu. Nada. Estevão foi rapidinho. E Salomão lhe construiu casa. E continuou o assunto. Como? Isso não é importante. E não é mais importante. Nós não precisamos mais disso. Graças a Deus. E o apóstolo Paulo, que estava ouvindo Estevão falar, ele guardou essa palavra de Estevão. Ele a usa depois em Atos capítulo 17, versículo 24. Deus, o Deus que fez os céus e a terra, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu vou dizer para você, o Deus que fez os céus e a terra, não habita em templos feitos por mãos brasileiras, mãos paulistas, mineiras, cariocas, qualquer uma. Deus habita dentro de nós. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, a Bíblia diz: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. E eu vou encerrar dizendo: a Igreja Universal do Reino de Deus é um empreendimento neopentecostal. A inauguração do Templo de Salomão demonstra de forma clara uma das maiores marcas da Igreja Universal ao longo dos anos: a sua fraqueza teológica e doutrinária. A Igreja, a IURD, não tem preocupação com doutrina, não tem preocupação com conhecimento bíblico e nem de instruir os seus fiéis. Aliás, uma igreja que faz 5 cultos por dia é porque ela não está preocupada em ensinar a palavra de Deus. Não existe na face da terra, eu acho que não existe, alguém que seja capaz de preparar mensagem, preparar estudo para falar 5 vezes por dia. Eu queria ver qual é o teólogo, qual é o professor, qual é o pastor, qual é o pregador no mundo que diz que ele consegue. Não existe, não tem jeito. Tá? Então não há preocupação. Ela segue as leis do mercado, como Casas Bahia, como Ponto Frio, como e outras lojas. Vamos abrir, porque nós temos uma mercadoria para entregar, para entregar. Então nós vamos ver que grande parte da igreja evangélica brasileira não tem mais uma mensagem para pregar. Eles têm produtos para vender. Adquira os nossos produtos. Essa é a linguagem. A Igreja Universal tornou-se um monstro com várias cabeças. Este monstro tem uma cabeça judaica, tem uma cabeça espírita, porque uma igreja que fala em sessão do descarrego, mãe de encosto, e os seus pregadores se vestem de branco na sexta-feira, estão sempre assim. Isso não é cristianismo, isso não é evangelho. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sei que está sendo filmado, gravado e transmitido ao vivo pela internet. Não tem problema, porque à luz da Bíblia, isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Então eu lamento pela multidão, pelos milhões que estão sendo enganados e que são levados a adorar Mamon, Deus do dinheiro, ao invés de conhecer a conversão em Cristo Jesus, ao invés de serem lavados no sangue do Cordeiro para chegar à árvore da vida, para chegar à mansão celeste. Então é importante isso. Existe a cabeça católica romana, existe a cabeça materialista, né? Há um materialismo que tomou conta dessa gente. Jesus mudou sua vida? Mudou completamente. Hoje eu já estou com 2 apartamentos na praia, agora comprei uma casa no interior, agora eu já estou com 2 carros. Então, é assim, eles redefiniram a conversão.
Conversão, ser salvo, já não é mais ser salvo do pecado, ser salvo do poder do mal, poder do pecado, é ser salvo da doença, é ser salvo da pobreza, é ser salvo de uma vida medíocre, dizem eles, da definição deles. Isso não é evangelho. Jesus não morreu na cruz para te dar dinheiro. Jesus não morreu na cruz para te dar roupa. Não, senhor. Jesus não morreu na cruz nem para te dar remédio. Jesus não morreu na cruz para te dar casa e nem carro. Não vem com essa conversa. Isso aí a gente compra com dólar, com real. Isso aí a gente faz até, participa até de rifa na conta bancária. Isso quem não tem Jesus tem. Jesus foi à cruz para te dar algo que ninguém pode dar. A salvação, a vida eterna. É isso que ele foi dar. É isso. Então eu termino dizendo que eu lamento por tudo isso que está acontecendo, esse judaísmo que se instalou na igreja evangélica brasileira, que é um judaísmo de baixa qualidade. Não é o judaísmo da sinagoga. Os judeus estão aí, eles creem. E eu respeito aquele que eles creem. Eu respeito. Nós oramos pela paz de Jerusalém, mas nós amamos todas as pessoas, né? Agora esse judaísmo que está aí é um judaísmo estragado, né, de baixa qualidade, não é aquele judaísmo do Antigo Testamento. Então quero encerrar minhas palavras com isso aqui agora, para que fiquemos atentos, ouvindo e firmes e ligados à palavra de Deus. Não vamos tutibiar. Uma palavra aos pastores: se a sua igreja não cresce muito, fique em paz. Quem faz a igreja crescer é Deus. É Deus quem faz a igreja crescer. Fique em paz, faça a sua parte. Porque o que nós vemos hoje no Brasil são movimentos, são igrejas rodoviárias, pessoas entram e saem. E estão sempre atrás de bênção. Onde que tem uma bênção, eu vou aqui, eu vou ali, eu vou ali. Eu não preciso dessa gente. Eu quero caminhar com pessoas que nós vamos caminhar juntos e vamos entrar juntos no céu. Essa é a melhor coisa. Essa é a melhor coisa. Essa é a melhor coisa. Então, Deus abençoe grandemente. Vamos. Sabe, para mim é muito difícil aceitar um grupo como evangélico, quando esse grupo, até os nomes do culto, saindo do vermelho. Culto do sucesso. Isso não é proposta do evangelho. O evangelho é o contrário. Humilha-te, reconhece seus pecados, você é pecador, você precisa se converter, arrepende-te. O evangelho é isso. Mas essa não é a linguagem do mercado. O mercado trabalha com o quê? Com cliente satisfeito. Cliente satisfeito é cliente que volta. Se você for embora da minha igreja, da nossa igreja, porque eu te falei a verdade e você ficou com raiva, eu vou ficar feliz da vida. Porque eu te falei a verdade, eu fico feliz da vida. Eu prefiro irritar você. Eu prefiro te ofender com a mensagem do evangelho. E você um dia ir lá para o céu, do que paparicar você e você ir para o inferno. Deus não nos chamou para fazermos sucesso. Deus nos chamou para sermos fiéis e para pregar a sua palavra. E eu vou dizer para vocês, eu não conheço solução para quem morre sem Cristo. Não conheço solução para quem morre sem Jesus. Amém? Eu quero neste momento fazer